Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e hoje eu tô aqui para falar sobre Solantes, um material muito bacana do Paulo Borges, que eu acho um exemplo ideal assim de como para criar. Ninguém precisa inventar a roda, ninguém precisa inventar a nona, oitava maravilha do mundo e ainda assim criar algo muito sensacional. Eu acho que esse é um exemplo. Esse é um material que o Paulo lançou gratuitamente, então ele está lá na comunidade do Solo RPG, lá nos arquivos, até onde eu sei é o único lugar que tem. E ele tem só 17 páginas e ele é um jogo dentro da iniciativa Dominus. E olha só que interessante. Esse jogo, Solantes, ele não traz nenhuma mudança em relação ao Dominus tradicional. Tanto é que ele não tem nem regra X, ele é as regras do Dominus como elas estão descritas lá naquela página de regras do material básico. E eles têm toda a estrutura básica do Dominus, só que numa outra apresentação. Então tem a trama, as 3 tabelas de trama, os arquétipos, uma tabela de local, de personagem, de evento, tem o banco de ideias, tudo aqui. Só que ele apresentou, ele fez uma apresentação bem legal, bem diferenciada. Ele lançou esse documento e ele mesmo falou que não ia ficar bom impresso porque ele fez pensando para ser lido no celular, para ter essa acessibilidade de ser muito confortável ler no celular. Eu peguei aquele documento, eu fui nesses sites que fazem redimensionamento de PDF e eu configurei para redimensionar para um A4 e ficou muito legal, ficou muito fácil de ler, com umas letras bem grandes e 17 páginas, ficou muito legal. E assim, para mim, como eu falei, eu estou numa fase em que eu quero coisa clean, né? Então tem algumas ilustrações aqui, mas muito simples, muito pouco. E essa leitura para mim é o equivalente àqueles vídeos satisfatórios que o pessoal assiste no YouTube, sabe? De alguém cortando algo com uma faca muito afiada ou ajeitando coisas para o mesmo lado. Para mim, o satisfatório é você pegar um PDF e tá uma coisa clean, clara, sabe? Que não... Para mim, que tem dificuldades de lidar com muita informação em uma página. Não estou falando que esses jogos que colocam bastante elementos de design, tipo Mork Borg, Inferno, não estou falando que eles não são bons, sendo que eu acho eles maravilhosos, principalmente o Inferno do Caio. E gosto muito do Mork Borg, tem essa pegada metal, heavy metal, muito legal. Mas, para mim, satisfatório é isso aqui. Né? E no meio termo, eu acho Nômades, do Marcelo Collar, muito satisfatório. E é um livro super ilustrado, mas é muito lindo, aquela coisa branca, aquele... as páginas de leitura do Nômades também eu já falei isso umas 30 vezes. Esse Solantes, ele tem uma coisa muito interessante, porque ele tem alguns textos, alguns prompts, que Paulo gerou através do OpenAI, que é o Open Artificial Intelligence, que é uma ferramenta, ele é um chat que gera prompts e responde coisas. E o pessoal do RPG Solo tem usado para introduzir elementos na aventura e tem pessoas que estão usando como um mestre virtual. E é impressionante como o pessoal tem dado um feedback de que essa IA, ela faz sentido. Você descreve a ação do seu personagem e ela descreve o que está acontecendo nos arredores de uma forma muito lógica e muito convincente, que é uma coisa que alguns outros aplicativos e programas que faziam isso algum tempo atrás careciam ou estavam em desenvolvimento. Então acho que deu um passo a mais nessa questão. Então, até pelo que eu percebi, a ambientação, que são as 2 primeiras páginas, foram geradas dessa forma. Eu acho fantástico, eu acho que não é nada muito diferente de você rolar em tabelas. Por exemplo, eu tenho tabelas de mitologia e criação de mundo, em que você rola e sem qualquer esforço você tem um panteão divino, histórias de conflito e paixão entre deuses. E basicamente você faz isso de uma forma automática. Então eu acho bem legal, é uma ferramenta muito legal. E tem as entradas aqui, né? Então você tem ação, ele explica as ações. A diferença desse daqui para um Dominus tradicional é que para cada elemento da tabela tem um pequeno texto. Esse texto ele pode ser explicando aquilo, por exemplo, combater, lutar contra as forças das trevas para trazer a luz de volta ao mundo.
ou ele traz coisas criativas. Por exemplo, entre os encontros tem um caçador de ilusões. E aí ele descreve um caçador experiente que explora o deserto das ilusões em busca de tesouros e aventuras. Ele possui grandes conhecimentos sobre as ilusões e armadilhas e é um dos únicos capazes de desvendar os segredos do deserto. Então são elementos que não é só aquela rolagem, você que se vira, ele dá várias coisas, né? Que você fala, pô, esse deserto aí, o que será que tem lá, né? Por que ele é o mestre do deserto? Muito fantástico isso daqui. Então, logicamente, eu precisava ter isso impresso, que me ajuda muito, porque eu vou usar também como ferramenta de criação. Eu gostei muito das tabelas, da forma como, e para me inspirar, pretendo fazer alguma coisa nesses moldes também, que eu gostei demais, não fica pesado assim para imprimir, né? 17 páginas, eu encadernei e é isso, recomendo demais. Como eu falei, o único lugar onde tem isso que eu saiba é nos arquivos da comunidade da Solo RPG. Eu não sei se também o Borges colocou lá na comunidade RPG Solo Brasil. Não saberia dizer, quem faz parte lá, dá uma olhada que pode ser. Mas enfim, né, nada tão difícil assim de conseguir no underground. Bom, galera, é isso então, recomendo demais. Só caso não tenha ficado claro, mas eu acho que ficou. É um jogo de fantasia medieval tradicional, épica. Então, são heróis em uma batalha do bem contra o mal. Então é bem o que eles chamam de vanilla, né? Eu não gosto desse termo, já vou falando. Mas é um termo que tem sido usado por aí. Eu acho que pode deixar claro para algumas pessoas o que seria. Para quem não conhece esse termo, seria aquela fantasia básica medieval. Tipo um episódio de Caverna do Dragão bem genérico, né? E é muito legal porque você pode levar para qualquer direção. Você pode levar para uma coisa mais mística, você pode levar para uma coisa mais aventuresca, mais pulp, você pode levar para uma coisa mais épica, D&D, você pode levar para uma coisa mais solene, Senhor dos Anéis, e até mesmo com um pouquinho de esforço você pode levar para uma coisa mais sombria, mais pé no chão, tipo Guerra dos Tronos. É isso, galera, a gente se vê.